Amém? Queridos, eu vou estar trazendo uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração há algum tempo. Abre comigo no livro de Êxodo, capítulo 8, versículo 25. Êxodo, capítulo 8, versículo 25. Quem achou, dá um aleluia aí. Amém? Tá muito escuro assim ou tá bom? Tá escuro? Acende as luzes pra gente, fazendo um favor. Êxodo capítulo 8, versículo 25. Diz assim, ó: Então o rei chamou Moisés e Arão e disse: Vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, porém, façam isso aqui mesmo no Egito. Vou repetir. Então o rei chamou Moisés e Arão e disse: Vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, porém, façam isso aqui mesmo no Egito. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Nós te damos graças, Senhor, Pai, por esse momento, pela Tua presença. Ó Pai, nós te damos graças por podermos estar aqui, por esse privilégio de estarmos na Tua presença. E eu te peço, Espírito Santo, toma toda a autoridade desse ambiente, toma os nossos corações agora, aquece os nossos corações com a chama do Teu Espírito, gera em nós aquebrantamento, abre o nosso entendimento, nos dê espírito de revelação, de compreensão da Tua palavra, Senhor. Envia os Teus anjos aqui, começa a batalhar pelo Teu povo. Ó Pai, começa a batalhar por cada um aqui, por cada casa, por cada família. Nós declaramos a Deus que toda a ação desse ambiente está nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, é uma passagem bem conhecida a respeito é um povo que está cativo ali já há algum tempo e se tornou escravo dentro do Egito. E a Bíblia fala que o Senhor levanta um libertador ali, levanta Moisés, e através de Moisés o Senhor ele começa a fazer uma grande obra ali dentro, que é libertar o seu povo que está cativo sobre aquele lugar. Eu quero começar falando de algumas coisas que o Espírito Santo... Eu quero ser rápido para poder estar ministrando em vocês no final, mas eu quero falar de algumas coisas que o inimigo ele faz conosco. O inimigo ele quer colocar limites na sua vida. Fala assim, ó, limites. O diabo ele sempre vai tentar colocar limites na sua vida para que você não possa adorar o Senhor por completo. De repente você fala, mas pastor, eu já aceitei Jesus, eu conheço a palavra de Deus há muitos anos, mas de repente a sua vida está limitada ainda. Você não rompe, você não cresce. Você é aquela pessoa que ainda está cativa em algumas áreas da tua vida. Tem pessoas que conseguem vir no culto, tem pessoas que conseguem vir adorar o Senhor, ela levanta suas mãos, adoram o Senhor, louvam o Senhor, mas elas não veem a sua vida romper. E eu quero falar sobre algumas coisas nessa noite a respeito disso. A primeira delas é que o diabo ele vai tentar colocar limites na sua vida e ele vai fazer com que você adore o Senhor no Egito. O que é fazer isso? É ter o domínio ainda total da tua vida. É fazer você estar em um lugar escravo e ter o domínio total dessa parte da sua vida. Então falando assim, ó, o inimigo não pode me escravizar. Ele nunca vai querer que você vá longe. Então essa é a proposta de Satanás. Ele vai falar para você o seguinte: você pode fazer isso, adore o Senhor, mas adore aqui mesmo. Adore aqui nesse lugar. Tá bom para você desse jeito. Para que mudar? Para que você vai mudar? É aquela pessoa que saiu do mundo, mas o mundo ainda está vivo dentro dela. Fala assim, misericórdia. E a verdade é essa. Existem muitas pessoas que de repente, elas desde criança, elas já frequentam a igreja, estão dentro da igreja, mas ainda o mundo está vivo dentro dela. Tem pessoas que o mundo ainda está vivo dentro dela. E em nome de Jesus, isso vai morrer hoje, isso vai cair por terra hoje na sua vida. Amém? Não deixe o inimigo colocar limites na sua vida.
O inimigo sempre vai fazer isso com você. Para que ir tão longe? Você já aceitou Jesus? Quer ver uma coisa que nós fazemos, e é uma parte egoísta nossa? É aquela coisa de tipo, Jesus, o próprio Pai entregou seu único filho Jesus para morrer por você, mas você não tem coragem de morrer para os teus desejos para poder resgatar uma vida. Sabe quando que é que você tem autoridade sobre a vida de alguém? Sabe quando que é que você prega com autoridade alguma coisa? É quando aquilo que você praticava, aquilo que te dominava, você não faz mais isso. Isso não tem mais poder sobre a tua vida. Tudo que você falar vai soar com autoridade no coração de alguém. Vai tocar e vai vir com profundidade. Você poderia ser uma pessoa que... Ah, pastor, mas eu não tive nada desses pecados aí que a Bíblia fala, sobre os pecados da carne, não tinha nada disso. Mas de repente você era uma pessoa que gostava de mentir. E se você parar de mentir e morrer para essa área da tua vida, você vai chegar até um mentiroso e vai chegar até ele e vai falar assim: saiba que Jesus morreu por você. Você precisa parar de mentir. E na hora que você falar isso, isso vai soar com autoridade dentro dele. Isso vai mudar a vida dele. Por quê? Porque o Senhor te respalda com autoridade. Você é a igreja do Senhor, amém? E quem é a igreja do Senhor tem que ter autoridade naquilo que faz. Está cheio de pessoas que querem ser igreja do Senhor, mas não tem autoridade em nada. Está cheio de pessoas que querem ter autoridade, mas não querem morrer para algumas áreas da sua vida. Então a pessoa, ela se torna aquela pessoa egoísta. Tipo, eu vou ficar aqui na minha, deixa do jeito que está, porque o inimigo colocou limites. Continua adorando o Senhor do jeito que você está. Não precisa sair do Egito, não. E aí você sai do culto e a tua vida continua do mesmo jeito. Você não tem intensidade naquilo que você faz. Você não consegue ter intensidade na tua busca com Deus. Tem pessoas que entram na presença de Deus e começam a ter sono. Tem pessoas desse jeito. A pessoa entra, vem para um ambiente espiritual e de repente ela está tendo sono na cadeira. Você acha que isso é normal? Irmãos, tudo bem se um dia, por exemplo, você estiver cansado um dia ou outro. Mas toda vez que você entra na presença de Deus, é um lugar que não está te enchendo, não está te alimentando, mas você está tendo sono, meu irmão, vai procurar uma libertação. E quando eu falo de libertação, não estou taxando em você algo que tipo, você é um endemoniado, não. Eu estou falando que tem áreas na tua vida que você precisa romper, que o inimigo colocou limites na tua vida e não quer que você rompa. Então é aquela pessoa que saiu do mundo, mas o mundo está vivo dentro dela. Ela chega em casa, ela continua ouvindo as mesmas coisas que ela ouvia. Ela chega em casa, ela continua assistindo as mesmas coisas que ela assistia. O cotidiano dela, no trabalho dela, é a mesma coisa. Isso não morreu. E a Bíblia fala que o grão de trigo caindo do solo, ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Então nós precisamos morrer para as nossas vontades todos os dias. Eu lembro que no início da minha volta para Jesus, eu sempre fui uma pessoa que eu brincava muito, ficava colocando apelido nas pessoas, ficava taxando as pessoas, fazendo gracinha o dia inteiro. Então o que acontecia? Eu chegava no meu trabalho, eu começava a orar em línguas, já tinha sido batizado no Espírito Santo, e eu ficava ali quietinho. E às vezes eu estava em cima do telhado, carpinteiro ali, batendo o prego ali, ripando o telhado. E eu lembro que de uma vez, eu não esqueço desse dia, eu estava ripando um telhado numa escola, trabalhando ali quietinho. De repente começou a chegar e tinha muitas pessoas da turma, né, que estava trabalhando ali junto. E de repente as pessoas chegam com sono no começo ali do trabalho, mas elas vão se soltando. E elas começaram a brincar, começaram a falar de coisas erradas, tal, e eu estou aqui, ó, eu não vou cair em nome de Jesus. Eu não vou cair, eu estou aqui, ó, quietinho na minha e estou orando em línguas. Meu irmão, não sei o que aconteceu, de repente me deu um apagão, eu já estava no meio deles contando piada, tirando sarro, colocando... Na hora que eu caí em si, na situação que estava acontecendo comigo, eu fiquei tão triste da situação. Pedro, me ajuda aqui, cadê o Pedro? Põe o Pedro aqui em cima. Eu fiquei tão triste da situação que estava acontecendo comigo, daquilo que eu estava passando. Eu fiquei tão mal com aquilo, eu falei assim, como é que pode? Eu vigiei para não cair e cair de novo. E eu ficava revoltado. Mas era o Espírito Santo que estava gerando isso dentro de mim. Querido, se você não tiver um relacionamento com o Espírito Santo, você não vai romper em nenhuma área da tua vida.
Tem pessoas que não têm relacionamento nenhum com o Espírito Santo. E eu tenho batido nessa tecla e falado que sem o Espírito Santo você não vai chegar a lugar nenhum. Sem o Espírito Santo você não vai cumprir o teu propósito. Sem o Espírito Santo na tua vida você não está nem salvo. Sem o Espírito Santo ali dirigindo a sua vida, você resiste ao Espírito Santo. E tem pessoas que resistem. Tem pessoas que não são mal educadas, tem pessoas que brincam, tudo isso. Mas de repente você chama ela para a igreja, ou você fala que ela tem que mudar, e a pessoa é rebelde com o Espírito Santo. Ela não é rebelde com você. Ela te respeita, ela te chama de pastor. Não, pastor, eu sei. Ela conversa com você. Só que ela é rebelde com o Espírito Santo, porque ela resiste ao chamado dela. Ela resiste à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está clamando ali, está gemendo, intercedendo, com gemidos inexprimíveis, está falando, você precisa mudar, você precisa se posicionar. Mas a pessoa resiste ao Espírito Santo. Vira para o teu irmão que está do teu lado e fala assim, você não pode resistir ao Espírito Santo. 1 João 2,15 diz assim, ó, não amem o mundo. E quando ele está falando de amor, quando eu falo de amor, o que você imagina? Se você é casado, ou se você tem um filho, ou se você tem alguma coisa que você gosta de verdade, é isso que ele está falando, ele está falando amor. Tem pessoas que amam o mundo ainda, o mundo está vivo dentro dela. Ela não quer deixar o mundo, ela não quer deixar o ambiente do mundo, ela quer continuar ainda no mesmo ambiente que ela continuava. Se Deus te resgatou de lá, qual que é o sentido de você ainda continuar lá? Eu lembro de uma das coisas que o Espírito Santo cobrou quando eu voltei para Jesus, era a questão das minhas amizades. O que mais me doeu não foi parar de beber, não foi com a bagunça, não foi nada disso. O que mais me doeu foi deixar minhas amizades. Eu lembro que o Espírito Santo começou a me cobrar e falou assim, ó, se você não sair desse ambiente e vir para os meus caminhos, e começar a me buscar, e começar a se alimentar, e começar a viver coisas novas, as pessoas que estão aqui não vão dar crédito para você. Você vai falar e as pessoas não vão dar crédito para você. E eu lembro que eu tive que abrir mão, e isso me doeu muito. Era uma área que me machucava demais. A minha volta sempre foi ter muitas amizades. Eu nunca tive um amigo só. Eu tinha coisas assim de 10 amigos. Isso me machucou muito. Mas eu precisava morrer para os meus desejos. E eu lembro que eu me retirei. Fui estudar a palavra de Deus. Eu me retirei, fui buscar o Senhor. E as coisas começaram a acontecer na minha vida. Eu lembro que depois de uns 10 anos da minha vida, eu já era empresário. Eu estava muito bem financeiramente. Um dia meus amigos me chamaram para poder, eles estavam fazendo um churrasco. E eu passei ali na rua, eles falaram, vem aqui de noite, traz a tua esposa. Eu falei, eu vou. E eu lembro que quando eu cheguei ali, era aquela disputa para ter a minha atenção. E eu nunca fui essa pessoa de ter atenção de ninguém. Eu era aquela pessoa que estava tendo a atenção deles agora. E ali o Espírito Santo falou desse jeito comigo. Ele falou assim, ó, se você não tivesse sido obediente quando eu te chamei lá atrás, você não teria a atenção deles agora. Eu lembro que eu segurei para não chorar na presença deles. E eu comecei a falar de Jesus. E eu comecei a declarar o que Jesus estava fazendo na minha vida. Então tem pessoas que o mundo ainda está vivo dentro dela. E isso precisa cair por terra. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, o amor do Pai não está em ti. Olha o que ele está dizendo. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. O mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Olha o que ele está dizendo. Essa é a promessa. A promessa de Deus é essa. Aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. O nosso propósito, você foi feito com um propósito. É fazer a vontade de Deus. Não tem sentido nenhum o Senhor te enriquecer. Não tem sentido nenhum você estar bem, muito bem, em todas as áreas da sua vida, viver muitos anos, se não tiver propósito na tua vida. Não tem sentido nenhum isso. Por que o Senhor vai fazer tudo isso para você, se você nasceu com um propósito? Não tem sentido nenhum. Então tem pessoas que aceitam Jesus,
E ela diz dentro dela: eu estou salvo. Mas ela faz o quê? É aquela pessoa egoísta. Ela não se preocupa com seu irmão. Ela não quer pagar o preço por ele. É daqueles que recebem os talentos, daquele que recebe um, e ele enterra seu talento. Ele enterra seu talento e ainda julga o seu Senhor. Tem pessoas que vêm para a presença de Deus com autocomiseração. Na hora que entra na presença de Deus e tem que se arrepender, a pessoa fica dando justificativa para Deus. Você acha mesmo que Deus não conhece teu coração? Quem não conhece teu coração é você mesmo, sou eu mesmo. Mas Deus conhece o nosso coração. Às vezes nós passamos por prova e a gente fica achando que Deus nos colocou uma prova para saber o nosso limite. Querido, Deus conhece o teu limite. Quem não conhece o teu limite é você mesmo. Deus não te coloca numa prova para você sair aprovado, para ele olhar e falar: esse passou na prova. Não. Deus te coloca numa prova para você entender que você é capaz de vencer nele. Vocês estão entendendo a diferença? Ele já conhece o teu coração. A Bíblia fala assim que enganoso é o coração do homem. Ele conhece a sua vida. É você que não se conhece. Sou eu que não me conheço. Então o inimigo ele vai colocar limites. Adore o Senhor aqui mesmo. Continua aqui. Tem desculpa para tudo. Como é que você quer ser conhecido por Deus se você não tem intimidade nenhuma com Ele? É aquela pessoa que eu creio em Deus, mas a pessoa não tem tempo de oração. E o que é a oração? Isso tem a ver com intimidade. E se você repartir, é orar mais ação. É quando você ora, você tem uma intimidade, você tem um direcionamento, mas você coloca em prática. Vocês estão entendendo a diferença? Tem pessoas que têm desculpa para tudo. Eu não tenho tempo para orar. Não tem tempo para orar? Acorda de madrugada e vai orar. Os teus filhos não deixam você orar durante o dia? Acorda de madrugada para orar, eles vão estar dormindo. Acorda mais cedo para orar. Eu não posso por causa do meu trabalho. Acorda mais cedo para orar. Você vai ter o teu tempo ali no secreto quietinho, entre você e Ele. Então nós criamos essa justificativa dentro de nós. Por quê? Porque o mundo ainda está vivo dentro da gente. Como que você quer conhecer Jesus se você não lê a Bíblia? Como você quer conhecer Deus se você não lê a Bíblia? Tem pessoas que nunca abriram a Bíblia para ler. Fica lá o Salmo 91 que as pessoas deixam como uma proteção. Querido, a palavra de Deus não tem proteção nenhuma se você não colocar ela em prática. Se você não declarar ela na tua vida, se ela só ficar aberta aqui, ela vem e ela fica aberta lá na tua sala lá. Isso aqui não tem poder nenhum. Se você não ler ela e colocar ela em prática na tua vida, não vai ter sentido nenhum isso. O Senhor quer que você gere um tempo com Ele. Então isso precisa morrer. Mas nós temos tempo para muita coisa. Você tem tempo com teus amigos. Você tem tempo para andar. Você tem tempo para passear. Você tem tempo no celular. Você tem tempo na televisão. Nós temos tempo para tanta coisa. Mas a gente não tem tempo para o Criador. Para aquele que te gerou com propósito. Tem pessoas que ficam: não tem sentido a minha vida. Eu não sei o que fazer. Por quê? Porque não buscam o Senhor. Sabe qual que é a única coisa na tua vida que você perde e nunca mais recupera? Alguém sabe dizer ou não? O tempo. É o tempo. O tempo vai passar e você nunca vai recuperar. O que passou na sua vida vai ter que servir de aprendizagem para você. Ou de algo que você fez de bom e você vai crescer em cima daquilo, ou aquilo que você fez de ruim e vai ter que crescer em cima daquela situação. Então o tempo é a única coisa que você não pode recuperar. Vai lá em Êxodo capítulo 8, versículo 28. Essa é a segunda proposta. A Bíblia fala assim que Moisés sai, vai orar, e o Senhor fala assim: eu vou castigar ele, para que ele possa liberar vocês. Mas quando ele volta novamente para a presença do faraó, então o rei disse:
Se vocês não forem muito longe, eu os deixarei ir ao deserto, oferecer sacrifícios ao Senhor, seu Deus. Orem também por mim. Qual que era a primeira condição? Adora o Senhor, mas adora aqui mesmo no Egito. Continua cativo, continua escravo. A segunda condição é o seguinte: vocês podem ir, mas não vai muito longe não. O inimigo está sempre tentando colocar limites na sua vida. Você quer ver um limite? A pessoa aceitou Jesus, ela já está vindo no culto. Aqui na igreja, graças a Deus, eu fico muito feliz com a condição que a igreja tem de poder atender as pessoas. Você vem num culto, nós vamos te acompanhar, você vai passar pelo encontro tremendo. Depois disso tem uma ficha para você começar a fazer os estudos bíblicos. Depois do estudo bíblico, você vai fazer teologia. Tem seminário, é tudo um processo. Tem vários processos. Mas a condição do inimigo é essa. Fala assim, ó, não precisa ir muito longe não. Para que isso? Para que você vai estudar? Que mané Bíblia o quê? Você nunca estudou Bíblia? Deixa do jeito que está. Você já aceitou Jesus, você está salvo. Não precisa conhecer a palavra não. Sabe por que o inimigo ele faz isso com você? Ele não quer que você conheça a palavra de Deus. Porque o conhecimento é autoridade. Quem tem conhecimento tem autoridade sobre as coisas. E quando você conhece a palavra de Deus, você vence nas trevas. O diabo ele foi lá tentar Jesus no deserto. E Jesus ele não levantou a mão e falou assim, ó, tá amarrado em nome de Jesus, vai embora daqui. O inimigo usava a palavra e ele conhecia a palavra. E ele usava a palavra contra o inimigo. O inimigo levantava a palavra contra ele, ele ia lá e levantava a palavra contra o inimigo. O inimigo sempre vai tentar colocar algumas coisas na sua mente, você já viu aquelas coisas que vão levantando, tipo assim, não, você pode fazer isso, Deus é amor, você pode fazer. Deus é amor, mas também é justiça. Eu falo que às vezes as pessoas dizem assim, fala, por que Deus está me punindo? Querido, não é Deus que te pune em nada não. É o teu próprio pecado que te condena. Se você escolher pecar, o próprio pecado vai te condenar. Às vezes as pessoas acham, pegam e falam assim, mas tem pessoas indo para o inferno. Se Deus é bom, por que Ele criou o inferno? Quem falou que Deus criou o inferno para o homem? Deus não criou o inferno para o homem. Deus criou o inferno para Satanás e seus anjos. Só vai para lá quem é desobediente. E filho desobediente não consegue ficar na presença de Deus. Tem pessoas que foram desobedientes a sua vida inteira. Então o inimigo sempre vai fazer o seguinte, não, ele vai tentar tirar o conhecimento de você. Tem pessoas que não conseguem romper. Já viu pessoas que não conseguem romper no teu trabalho? Tem pessoas que não rompem no seu trabalho. Deus te chamou para você romper. Deus delega unção, capacitação sobre a tua vida para você romper na sua vida. Nem todos é para ser patrão, mas às vezes Deus vai te colocar no teu serviço para você ser cabeça, para você testemunhar, para as pessoas olhar para você e falar assim, você é diferente. Deus te chamou para isso. Aí às vezes a pessoa, ela conhece a palavra de Deus e está acontecendo as coisas com ela, por que ela se torna escravo da situação, se Deus chamou ela para estar acima dessa situação? Então Deus quer que você rompa, vai além no teu trabalho, seja o melhor dentro da tua área, estude, não tem idade para você deixar, não vale a pena, mas vai estudar, vai se capacitar, vai aprender algo novo. Tem pessoas que não querem, por quê? Porque a sua mente é limitada, o inimigo conseguiu cativar a mente dela, ela está cativa ali, fica presa, fala assim, a minha mente é uma mente de Cristo. Outra situação, casamento. Tem pessoas que não querem casar porque a experiência do seu pai e da sua mãe ali, o seu convívio, né, não foi muito boa. O casamento para a pessoa se torna algo que tipo assim, não, eu não quero entrar nisso aí não, porque o do meu pai e da minha mãe não foi algo bom. Tem pessoas que falam de casar, falam, não, eu não quero saber disso aí não. E o diabo usa cada palavra que você lança. Tem pessoas que não querem romperem na sua vida.
então fica cativo, não quer casar. Querido, Deus te levantou para você glorificar o nome dele. Você vai casar, você vai ter filho, você vai ser feliz no teu casamento. As pessoas vão olhar para você e vai falar assim: nossa, aquele lá, olha como é que ele é diferente. A família dele sempre foi desse jeito, mas ele tem um casamento bom. Deus, ele chama para isso. Ele quer ser glorificado através das tuas práticas. Tem pessoas que não conseguem romper. A pessoa não consegue tirar uma carta de motorista. A pessoa não consegue ter um carro. Não consegue ter sua casa própria. Querido, vai guerrear e vai lutar. Deus vai te dar condições. Mas a pessoa fica cativa porque a vida inteira a família dela viveu pagando aluguel. Então ela acha que a vida dela também para ela vai ser pagando aluguel. Ah, na minha família nunca ninguém teve carro. Para que eu vou tirar carta? Porque a mente cativa, o inimigo colocou um limite. Vai adorar a Deus, mas não precisa ir muito longe não. Êxodo 10:8. Aí Moisés e Arão foram levados de novo até a presença do rei. E este lhe disse: vocês podem ir adorar o Senhor seu Deus, mas eu quero saber quem é que vai. Moisés respondeu: iremos todos nós, com as nossas crianças e os nossos velhos. Levaremos os nossos filhos e as filhas, as nossas ovelhas e cabra, o nosso gado, pois temos de dar uma festa em honra a Deus, o Senhor. Então o rei disse: pois que o Senhor vá com vocês, mas não vou deixar de jeito nenhum que vocês levem as suas mulheres e os seus filhos. É claro que vocês estão planejando uma revolução. Não, somente os homens devem ir adorar ao Senhor. Se é isso que vocês querem. E Arão e Moisés foram expulsos da presença de Deus. Sabe qual que é a outra condição? Pode ir para a igreja, mas deixa a tua família aí. Pode ir para a igreja, mas tem pessoa que está desanimado. A mulher está aqui, mas está desanimado do teu marido. O marido está aqui, mas está desanimado da sua mulher. Por quê? Porque o inimigo colocou o quê? Um limite na vida dela. Os filhos estão aqui, mas os pais não estão. Por quê? Porque o inimigo colocou um limite. Vai adorar você mesmo e deixa a sua família. O inimigo, ele sempre está fazendo isso. Deus quer que você adore Ele na totalidade. Você está entendendo isso? Deus quer que você adore o Senhor com toda a sua casa. Ele quer que você rompa em todas as áreas da sua vida. Eu oro todos os dias para minha família. Todos os dias eu coloco o nome de cada um deles. Todos os dias eu oro para cada um deles. Eu estou muito feliz, minha mãe estava contando para mim que as minhas irmãs começaram a voltar para os caminhos do Senhor. E uma das minhas irmãs, teve um dia de madrugada que eu mandei uma mensagem para ela. E na hora que ela acordou de manhã, ela virou para mim e ela falou assim, ó. Ela falou: Xande, eu tive um sonho contigo. Você estava vindo me tirar de um lugar muito escuro. E atrás de você tinha uma luz muito forte. E tinham pessoas orando junto com você. E você me tirava dali. E quando você me tirava, Deus falou desse jeito. Veio uma voz e falou assim, ó. Pede para Ele derramar na tua vida o que eu coloquei na vida dele. Quando eu colocava a mão na cabeça dela, isso em sonho ela me contando. Ela recebeu uma unção e ela caiu. Ela falou assim que ela acordou com um sentimento de felicidade. E ela sabia que ela tinha que me procurar para mim poder orar por ela. A minha irmã começou a vir na igreja. Por quê? Porque o inimigo vai colocar limites, querido. Mas Deus quer que você adore com toda a sua casa. Não aceite o inimigo colocar limites da sua vida. 1 Timóteo 5:8. Porém, aquele que não cuida dos teus parentes, especialmente os da sua própria família. Olha o que ele está falando. Ele fala de parentes e fala especialmente os da tua própria família. Negou a fé e é pior que um descrente. Olha o que ele está dizendo. Se você não está lutando, você está lutando só para você. Esqueceu da tua casa, dos teus parentes. Ele está te chamando, ele está falando que você negou a sua fé. Você é pior que um descrente. Querido, qual que é o sentido de Deus te levantar se você não for libertar pessoas? Para que o Senhor te ungiu e te capacitou? O Senhor te ungiu e te capacitou para você levar as boas novas.
para você levar o evangelho, para você levar a salvação para dentro da tua casa, para as pessoas da tua família conhecer Jesus através de você. Tem pessoas que não precisam nem pregar, pastor, eu não consigo pregar, eu tenho vergonha. Tem pessoas que não precisam nem pregar. É tão grande a obra que Deus faz na vida dela, tira ela e liberta ela de tanta coisa. Tem pessoas que eram escravas na droga, já deram um testemunho aqui, escravos na bebida, escravos no consumo, eram pessoas cativas, que é tão grande a obra que Deus faz na vida dela, que ela começa a andar, as pessoas olham e pegam e falam assim, ó, só pode ser Deus na vida da pessoa, para Deus fazer aquilo ali com ela. Por que aquele endemoniado gadareno, ele pediu para ir com Jesus, e todo mundo conhecia ele ali, todo mundo sabia da fama dele, ele andava nu. A Bíblia fala assim, que nenhuma corrente podia prender ele, ele quebrava todas, ele era agressivo, nada podia prender ele, mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele foi liberto totalmente. E quando ele foi liberto totalmente, as pessoas olhavam e falavam assim, como assim? Quando ele quis ir com Jesus, Jesus virou para ele e falou assim, não, vai lá e volte para a sua família. Sabe por quê? Aquele homem ali era um homem que não ia precisar nem abrir a boca, ele ia estar andando, as pessoas iam ver Jesus nele. Ele ia estar andando e as pessoas iam ver a obra de Deus nele. Tem pessoas que não vai precisar nem abrir a boca. Tem pessoas que Deus vai fazer uma obra tão grande na vida dela, que ela vai começar a andar, as pessoas vão olhar e vão falar assim, ó, eu olho nelas e eu vejo algo diferente. Eu estou olhando para essa pessoa, eu estou vendo amor. Tem pessoas que elas são tão amorosas, o amor de Deus está tão grande dentro dela, que elas chegam, elas dão um abraço na pessoa, e isso muda a vida da pessoa. Eu tenho tido tantas experiências com Deus, de pessoas que saem da região, porque me conheceram no encontro, ou porque eu preguei ali, e alguma palavra mexeu com elas, e elas vêm, elas me procuram, para mim poder orar e vir aqui conversar, porque fala, Deus tocou na minha vida através da tua vida. Ontem tinha uma pessoa que veio de Cajuru, ele veio aqui para poder receber oração, uma direção minha. Já teve situações de pessoas que sonharam comigo. Eu lembro de uma situação de um homem, que ele tinha passado uma situação de traição no casamento dele. Isso empresário. Um dia eu acordei num sábado de manhã, ou domingo, eu não lembro. Eu lembro que eu abri meu Facebook e tinha uma mensagem lá, e eu tinha ele lá como amigo. Ele falou, pastor, eu não te conheço, mas eu tive um sonho contigo. E eu preciso ir até você. Porque o Senhor falou assim que eu preciso ir até você, porque você tem um remédio que eu preciso. E ele contou a situação para mim. Eu não conhecia ele. Ele foi até a minha casa, eu recebi. Ele sentou no meu sofá lá na minha sala. Eu fiquei com ele ali coisa de 1 hora. Ele aceitou Jesus ali. Ele saiu da depressão e começou a vir na igreja. Queridos, quem que faz isso no seu Espírito Santo na tua vida? Qual que é o sentido de Deus te levantar se não for para você andar com intensidade? As pessoas vão olhar para você e vão ver algo diferente em você. A tua família vai olhar para você e vai falar assim, ó, eu vejo Deus na vida dele. Toma posse dessa palavra, André. Amém? A tua família está nas tuas mãos. Amém? Toma posse disso. Eu profetizo em nome de Jesus na tua vida, que toda a tua família vai vir para Jesus através do teu testemunho. As pessoas precisam olhar para você e ver a diferença. Encontrei tua irmã esses dias. A tua irmã olhou para mim, ela falou assim, ó, eu não acreditava em milagre não, mas na hora que eu vi o que Deus fez na vida do meu irmão, agora eu creio que Deus é poderoso. Queridos, para as pessoas verem isso, é só Deus que faz isso na vida das pessoas. Então não deixe o inimigo colocar situações na sua vida. Quanto tempo você foi usuário de drogas, André? 29 anos. 29 anos. Você chegou até a usar crack, né, André? Usuário de crack. E hoje está aqui, ó, servindo o Senhor. Pode, vem cá. Vem cá.
Olha que testemunho lindo. Isso aqui é para glorificar a Deus. Às vezes as pessoas entram aqui e pegam e falam assim, mas cadê Deus na situação? Deus está aqui, está falando, através de situações. Agora, se Deus fez na vida dele, não é poderoso para fazer na tua vida? Não é poderoso para entrar na tua casa? Não é poderoso para mudar a tua família? Deus é poderoso, amém? Fala para o irmão que está do teu lado, profetiza na vida dele, fala, Deus vai mudar a estrutura da tua vida. A Bíblia fala assim que os seus filhos são heranças do Senhor. Salmo 127, 3 diz assim, os filhos são presentes do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Querido, seus filhos são bênção. Seus filhos são bênção. Sabe por que eu estou falando aqui? Porque eu estou sentindo que tem pessoas aqui, tem pais aqui, que estão desacreditados dos seus filhos. Seus filhos são uma bênção. Seus filhos são uma bênção. Hoje, eu não estou numa cova e eu não fui para o inferno porque minha mãe orava por mim. Minha mãe declarava e orava por mim. Uma semana antes de eu ser esfaqueado, a minha mãe veio e me contou para mim. Ela falou, eu tive um sonho contigo, a pessoa fazia isso com você. Eu estou vivo por causa da oração da minha mãe. Os teus filhos vão servir o Senhor através das tuas orações, amém? Os teus filhos, eles vão aprender a orar vendo você orar. Não tem coisa melhor de você ensinar os teus filhos a serem homens e mulheres de oração, a não ser os seus, quando eles passarem pela sala ou passarem pelo quarto e você estiver lá de joelho orando. Isso é o maior exemplo que você pode dar, porque isso grita com autoridade. Hoje eu fiquei muito feliz, que eu estava lá orando de madrugada. Aí na hora que eu terminei de orar, a minha menina, essa que está aqui dormindo, ela está dormindo porque ela desde aquela hora não dormiu mais. Ela falou assim para mim, papai, hoje eu acordei para orar contigo. Isso não tem felicidade maior do que isso para um pai. Os teus filhos vão aprender a orar vendo você orar. Os teus filhos vão aprender a ler a Bíblia vendo, quando eles passarem, você com a Bíblia na mão lendo. Agora, se os seus filhos passam a ver você com o celular na mão, que autoridade que é essa que você tem sobre a vida deles? Sabe qual que é os castigos dos meus filhos? É quando eu falo assim para eles, hoje vocês não vão na igreja. Minha esposa está aí, chega até a querer chorar. Elas têm que gostar da presença de Deus, não tem que ser fardo, não. A presença de Deus para você não pode ser um fardo. Os teus filhos têm que chegar aqui e ver que você gosta de estar aqui. Independente do horário, ver que você gosta de estar na presença de Deus. Cadê os sedentos pela presença de Deus? Êxodo 10, 24. Aí o rei mandou chamar Moisés e ele disse, vocês podem ir adorar a Deus, o Senhor, levem também as suas mulheres, os seus filhos, mas as ovelhas, as cabras, o gado ficarão aqui. Moisés respondeu, nesse caso o Senhor deveria nos dar os animais para oferecermos em sacrifício e queimarmos em honra ao Senhor nosso Deus. Nós não queremos isso. Nós vamos levar também nossos animais e não ficará nenhum, pois temos de escolher aqui para usá-los na adoração a Deus, o Senhor. Então não chegaremos lá. Não saberemos quais Então, enquanto não chegarmos lá, não saberemos quais os animais que deveremos oferecer em sacrifício ao Senhor. A quarta proposta é a condição que está ligada a tudo aquilo que rouba o trono que é o teu coração. Sabe por que o inimigo aqui coloca a condição de não levar os animais? Vocês lembram qual que foi a primeira coisa que o diabo tirou de Jó? Alguém lembra aqui ou não? Os animais. Sabe por quê? Porque Jó sacrificava os animais como adoração ao Senhor, e não só pela vida dele. Ele era tão temente a Deus, ele falava assim, se os meus filhos também pecou, eu também vou fazer por eles. Sabe qual que é a condição do inimigo? É roubar a adoração, tirar a adoração de você. Eu falo que a luta está aqui pelo teu coração. Tudo aquilo que você adora, você atrai para a tua vida. O que você tem adorado? Tudo aquilo que você adora,
você se torna parecido com aquilo que você adora. Talvez você olhe e pegue e fale assim: por que Deus precisa de adoração? Não é Deus que precisa de adoração, é você que precisa adorar a Deus. Porque quando você adora, você se torna parecido com Ele. A adoração te liberta. A adoração te dá unção, ela te capacita. A adoração, ela te levanta, ela quebra todos os grilhões. A guerra aqui, o inimigo, ele sempre vai tentar ter o controle do teu coração. Tudo aquilo que está relacionado a bens. Mateus 6:24 diz assim, ó: um escravo, olha o que ele diz: um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois há de rejeitar a um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Em algumas traduções falam assim, ou servir a Mamon, que é o que a Mahayani falou aqui. Olha só o que ele está dizendo. Ele começa o texto dizendo assim: um escravo. Escravo é livre? Não. Escravo tem salário? Não tem. Escravo tem acerto de alguma coisa? Não tem. Mas filho tem herança. Filho tem promessa. Vocês estão entendendo a diferença? O diabo, ele não precisa de todo o teu coração, ele só precisa de parte dele para te matar espiritualmente. A Bíblia fala assim que Ananias e Safira, eles omitiram uma parte daquilo que eles venderam. Está cheio de pessoas mentindo para o Senhor. Você sabia que uma vez eu ouvi uma situação de pessoas que, para poder disfarçar que fazia alguma coisa na obra, na hora das ofertas, trazia um envelope vazio e colocava aqui? Agora eu te pergunto para você: você acha mesmo que Deus precisa do teu dinheiro? Toda vez que Deus te pedir algo, Deus não quer tirar algo de você. Deus quer te abençoar com algo. Você está entendendo a diferença? Nós caímos na defensiva achando que a gente vai ficar sem. Querido, Deus não precisa do teu dinheiro. É você que precisa da bênção dele. Vocês estão entendendo a diferença? Ananias e Safira omitiu uma parte. Olha só como é que o diabo, ele não precisa de todo o teu coração. Presta atenção nisso aqui. Parte daquele dinheiro eles mentiram ao Espírito Santo. Pedro virou e falou assim: foi isso o dinheiro que vocês conseguiu por essa venda? Ele fala sim. Ele fala assim: por que você mentiu para o Espírito Santo? E ele cai morto. Depois de algum tempo a mulher dele entra, Pedro faz a mesma pergunta. E ela fala assim: Ele fala assim: porque vocês entraram em concordância. Havia uma concordância entre os dois. Eles queriam ser aceitos entre as pessoas. Deus olhou a intenção do coração deles. Porque vocês entraram em concordância, o teu marido está à porta lá, está morto. E ela cai e morre também. Agora eu te pergunto algo para você. Você acha mesmo que o diabo também está pensando no teu dinheiro? O diabo permitiu que parte do dinheiro fosse dado para os apóstolos. A luta é pelo teu coração. A luta é por isso aqui, o bem mais precioso. O trono precisa estar feito para Jesus. O teu coração tem que ser todo dele. Quando você aceita Jesus, ele tem que entrar por completo dentro de você. O trono, a luta é por isso aqui, ó. Pelo teu coração, é dele que procede o bem e o mal. Deus olha ao teu coração. Então o inimigo sempre vai colocar limite. Ele não precisa de todo o teu coração não para te matar espiritualmente. Ele só precisa de parte dele. Então o inimigo, ele sempre vai colocar situações para tentar te paralisar. E eu te pergunto nessa noite: o teu coração é de quem? Quer receber tudo aquilo que Deus tem para você? Esvazie o teu coração de tudo aquilo que impede da presença dele estar dentro de você. Quer receber tudo aquilo que Deus tem na totalidade daquilo que ele tem para a tua vida? É a hora de você fazer o quê? Se esvaziar de si mesmo. Abrir o teu coração e colocar a tua vida em ordem hoje. Eu queria que você ficasse de pé.